Como que sua médica, seu médico, seu profissional de saúde, enfermeiro, técnico se atualizam? Você já parou para pensar? Vem comigo. Boas-vindas a todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, sou médico administrador e aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos nós, pacientes. Hoje a gente vai falar sobre uma pergunta bastante importante e que talvez você nunca tenha pensado, que é, você já parou para pensar como a sua médico, sua enfermeira, técnico de enfermagem, como que eles se atualizam? Pois é, nos últimos vídeos aqui no canal a gente falou sobre os charlatões da área de saúde, as charlatonas da área de saúde, falando também sobre os protocolos pro abismo, aqueles protocolos que são dados com palavras pomposas e que supostamente a gente atrela como pessoas leigas, como pessoas, cidadãos normais, pacientes, a gente acha que pelo fato de ter o nome protocolo tem alto nível de evidência, quando na verdade muitas vezes tem coisas erradas, até mentiras mesmo dentro desses protocolos. Então a gente falou isso nos últimos vídeos e agora vem um item bastante importante no segmento, nesse mesmo tema, que é: você já parou para pensar como a sua médico, seu profissional de saúde se atualiza? Pois é, aqui a gente vai falar algumas coisas, algumas informações, mas para você pensar e para você mesmo concluir e para você decidir e pensar até talvez em perguntar ao seu profissional de saúde como ele se atualiza. Então a resposta aqui não é pronta, não existe um certo ou errado, mas vamos dar algumas informações aí para você concluir como você deve perguntar e como você deve procurar um profissional que realmente se atualiza. A primeira pergunta que eu refletiria sobre esse tema e que eu faria até para o meu profissional de saúde, como paciente, é: você se atualiza em inglês? Pode parecer meio boba, pode parecer até talvez meio elitista essa pergunta, né? Pelo fato de falar, puxa, uma porcentagem muito pequena da população brasileira fala inglês fluente, tem estudos aí que mostram que é em torno de 3%, independente de qual que seja a porcentagem, é uma porcentagem muito baixa da população brasileira. Mas por que essa pergunta é importante? A pergunta não é se a pessoa fala inglês, isso é muito importante. A pergunta é: meu profissional de saúde se atualiza em inglês? E por que é importante saber se ele se atualiza em inglês? Porque antigamente a pessoa, para se atualizar em inglês, ela precisava saber a língua inglesa, precisava recorrer a dicionário, precisava ter tido a oportunidade de ter ido para o exterior, ter tido a oportunidade de ter estudado fora, o que é que seja. Hoje em dia isso a gente sabe que não é mais verdade. Com o uso da tecnologia, a gente tem, através de ferramentas simples como o Google Tradutor, outros tradutores, a possibilidade de entrar num site, olhar um artigo, olhar qualquer recurso digital e traduzir, não só em formato de texto, como em formato de áudio também. Então, hoje, se atualizar em inglês não quer dizer que ele tem que saber inglês. Então, a pessoa pode usar o mecanismo de tradução instantânea, simultânea, o que é que seja, através de aplicativo, através de software, através de funcionalidades da internet, para fazer essa tradução para o português. Então, a pergunta não é se a pessoa sabe inglês. A pergunta é: essa pessoa se atualiza em inglês? E por que em inglês e não francês, chinês, qualquer outra língua do mundo? É em inglês a pergunta importante porque, na verdade, a maior parte da ciência médica e da área de saúde é gerada na língua inglesa. Então é fundamental a gente saber se a pessoa com quem a gente está falando, com quem a gente está se tratando, com quem a gente está acompanhando, se atualiza em inglês. Porque os principais jornais, a gente traz aqui às vezes no canal o New England Journal of Medicine, a gente também tem outros bons periódicos clínicos internacionais que são em inglês, mas a gente traz traduzidos no aplicativo. Então, basicamente o que a gente tem que saber é: o meu médico, meu profissional, minha médica, eles se atualizam na língua inglesa? Mesmo que seja usando o tradutor, mesmo que seja usando qualquer outro tipo de ferramenta. Essa pergunta é fundamental para você fazer para você mesmo, porque é importante a gente entender como paciente que muitas vezes a gente vai pensar: putz, como é que meu médico se atualiza? Será que ele vai para congresso? Se ele for para congresso, se os congressos forem no Brasil, os congressos são realizados em língua portuguesa. Então as pessoas que vêm, ou vêm do exterior e tem tradução simultânea, que não são todos os congressos que têm isso, para o inglês, ou a pessoa fica restrito esse congresso a pessoas que falam a língua portuguesa. Então restringe muito o número de cientistas, o tamanho do debate. Então, se você tem um profissional de saúde que se atualiza através de congressos nacionais, isso já é bom. Esse congresso normalmente acontece anualmente. Entretanto, talvez não seja a melhor forma de atualização, porque o nível de debate acaba sendo reduzido só no país. Então é bastante importante saber se os congressos, na verdade,
que essa pessoa vai, se atualiza, se são recorrentemente feitos, se essa pessoa vai recorrentemente nesse congresso, mas principalmente se eles são feitos a nível internacional. E normalmente são feitos na língua inglesa, e aí tem a possibilidade sempre de tradução. Então isso é um item bastante importante porque a gente quer saber o que está sendo de mais atualizado. Então o congresso, ele não é uma informação das últimas semanas ou dos últimos meses, mas é uma informação do último ano, porque normalmente os congressos são anuais na área de saúde e nas diversas especialidades médicas. Então o congresso acaba sendo importante, meio de atualização na área de saúde para os vários profissionais, mas tem que ficar atento se são nacionais ou internacionais, principalmente se forem internacionais, tem uma grande chance de estar mais na fronteira do conhecimento. Entretanto, existe uma certa desatualização mesmo nos congressos. E a gente pôde ver isso principalmente na pandemia nesse último ano. A pandemia, o que aconteceu, basicamente, todos nós sabemos, é que no começo da pandemia, no ano de 2020, a gente não tinha informações científicas a respeito da pandemia de coronavírus. Então, o conhecimento estava sendo gerado. Então, colocou à prova toda a capacidade de atualização das equipes de saúde. E isso a gente ficou muito nítido para a gente, para todos nós pacientes, quais foram as instituições, organizações, consultório, clínicas, hospitais, as instituições e mesmo assim os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, que conseguiram se atualizar a tempo. Porque muita gente a gente viu que falou mentira, que ficou desatualizado por muito tempo e até hoje anda desatualizado. E um dos motivos é o fato da pessoa não se atualizar numa língua que seja internacional. Ela não precisa saber a língua, mas ela precisa se atualizar nessa língua para participar do debate que tem global sobre esse tema. Senão, ela talvez esteja só participando dentro de uma bolha, que seja regional, local, municipal ou só do Brasil, sobre esse assunto. E aí acaba ficando bastante enviesada a discussão. Então, a gente viu isso durante a pandemia. Muitos profissionais de saúde, muitas organizações não se atualizaram. E como não era algo que a gente tinha conhecimento, foi algo que foi desenvolvendo ao longo da pandemia, a produção de artigos, a produção de evidência, a produção de resultados em saúde foi feita basicamente semanalmente. Então não dava tempo de ter congressos para a pessoa se atualizar. Então os médicos, os profissionais de saúde não tiveram oportunidade de ir em congresso para aprender sobre Covid. Eles tiveram que aprender de verdade enquanto a ciência estava produzindo dados. E aí ficou claro então a importância das pessoas saberem se atualizar. Muita gente que não se atualiza está desatualizada até hoje. Não participou desse debate, não está participando no nível não só local, regional, de Brasil, mas principalmente internacional, onde o grande debate aconteceu. Então é importante saber isso e essa importância da atualização está aí. Porque se a gente falar, poxa, pensar, nossa, como que se atualizavam os médicos antigamente? Então se você pegar um médico que é formado antes da internet, né, ter se desenvolvido na área médica, provavelmente essa pessoa se atualizava através de bibliotecas, através de livros e através de artigos publicados fisicamente. Isso era uma grande potencial de desatualização. É muito provável que se essa pessoa não mudou o jeito dela se atualizar, até hoje ela está sendo desatualizada, porque ela aprendeu a se atualizar de uma forma que o conhecimento já é passado, né? Porque um livro, para ele basicamente, o conteúdo, um livro na área médica, um conteúdo que está ali escrito, muitas vezes ele já está defasado em torno de 2, 3, 5 anos muitas vezes. Depende do livro, depende da área, depende da especialidade, mas basicamente o processo de editoração, o processo de comercial, de fazer a publicação de um livro demora. E o texto produzido ali com as atualizações, muitas vezes ele não acompanha esse desenvolvimento, então logo que lança, apesar de estar sendo lançado e você lê logo depois que lançou o livro, o conteúdo, a informação que está lá já está desatualizada. Então essa forma física de você ir na biblioteca, pegar um livro, é uma forma antiga de se atualizar na área de saúde, na área médica. Hoje em dia a importância que existe é na área de atualização por meio digital, principalmente por meio das principais revistas e artigos científicos. Só que vem essa questão, como que a pessoa vai se atualizar se ela não se atualiza naquela língua? Bom, se ela traduz e usa aplicativos para se atualizar, não tem problema nenhum. Agora, se ela não utiliza essas fontes, ela provavelmente está ficando restrita no jeito de se atualizar e está ficando defasada ao longo do tempo. Talvez a pandemia de Covid tenha sido um dos maiores indícios, uma das maiores formas de deixar isso escancarado. Quem são aqueles profissionais de saúde, aquelas organizações, aqueles hospitais que estão na fronteira do conhecimento, se atualizando com informações em nível internacionais, e aquelas pessoas profissionais que ou estão se atualizando por meio de livros ainda, por meio de informações antigas, ou que nem se atualizaram e trouxeram conceitos, às vezes de 30, 40, 50 anos atrás, para sua prática médica de forma totalmente
inadequada. Isso aconteceu muito na pandemia, ficou claro para a gente, para cada um de nós, né, que somos pacientes. A gente viu isso acontecendo nos mais diferentes níveis, não só no Brasil, mas em outros países também. Então é importante fazer essa pergunta, como que um profissional de saúde deve se atualizar? Vou deixar para você responder essa pergunta. Eu tenho a minha visão de que é importante ter esse nível de atualização numa língua estrangeira, principalmente o inglês, mesmo que você não fale essa língua. É fundamental para você poder participar desse debate, onde existem críticas, pessoas a favor e pessoas contra, mas participar desse debate não a nível nacional, não a nível regional, não a nível municipal, mas a nível internacional. Mas essa é a minha opinião. Vou deixar para você concluir a sua própria opinião, com base no que a gente conversou aqui, com base no que você viu na pandemia acontecendo e com base no seu próprio jeito de pensar o mundo. Muito obrigado pela sua audiência. A gente fica por aqui nesse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para quem não está atualizado ou quem precisa aprender a se atualizar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!